Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí debatendo sobre o Palmeiras. Palmeiras que acertou aí a primeira contratação para a temporada 2025. Trata-se do atacante Facundo Torres, uruguaio, 24 anos, que aceitou a proposta aí do Palmeiras e vai assinar com o Alviverde. Antes de soltar o debate, para a gente estar analisando aí aquilo que os comentaristas falaram, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. E nesse vídeo, debatendo aí as notícias do Alviverde de hoje. Vamos para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Essa mental e a autoestima dele. Autoestima. Autoestima Autoestima é verdade. Mas vale agora vem cá, Luga. Vamos falar sério agora. outra caneta a mais? Não. O Palmeiras, ao que tudo indica, já fechou, já tem gente dizendo que já assinou contrato com Facundo Torres, teu compatriota, joga na Celeste, joga na seleção, na maioria das vezes reserva. E o que a gente quer saber agora é se o Facundo rende mais ou menos como o Márcio Amoroso, pela direita, centralizado ou pelo lado esquerdo? Bom, é um jogador, né, que na seleção tem tido alguns jogos, mas nunca como titular absoluto. Ainda está nesse processo, né, de ganhar sua posição. Tem na frente deles jogadores com mais recorrido internacional. Eu acho que é um jogador mais de beirada, né? Pode começar por direita, com perna... Mais de lado de campo, você acha? Mais de lado. Não é um jogador da potência de Dudu ou de Rony, jogador mais, talvez, habilidoso e técnico, mas não do estilo que hoje joga Palmeiras, talvez de contra-ataque, né? De esperar e reagir, com jogadores de muita potência e velocidade, como, não sei, Dudu, Rony, Henrique. É um jogo um pouco mais de condução, de habilidade. Enfim, é uma promessa ou uma aposta interessante do Palmeiras. Tudo está, obviamente, na cifra, na quantidade que o Palmeiras pague, né? Para ver a expectativa. É a maior negociação da história do Palmeiras. Ultrapassa os 60 milhões de reais. Bom, aí muda um pouco o cenário, né? Aí muda um pouco o cenário. Jogaria na função do Estevão, de repente? De Estevão, já pensando em substituir o Estevão? Aí está, isso é uma crítica como Estevão. Sim, arranca por lado direito, ele gosta de ir para dentro. Pensando nessa substituição do Estevão já, tempo de trabalho, de adaptação. Aí está, é o mais similar, obviamente, em cada jogo. É mais agilidade que potência em si. Você não é um Dudu, não é um Rony. Porque o Palmeirense quer mesmo um centroavante, né? Não é de hoje que o Palmeirense quer um centroavante, né, Fábio? Agora, a cifra coloca nele uma pressão, obviamente, e uma expectativa, que aí está o segredo de saber se tem a capacidade também emocional e mental de chegar a um time vencedor com jogadores. Você o conhece? Já conversou com ele? Não, pouco. Nenhum encontro na seleção, pero está sempre a turma mais velha. É um desafio interessante para ele, né? Qualidade, obviamente, que tem. Se Palmeiras pagou essa cifra é porque entende que vale isso, né? Mas entrar hoje no Palmeiras, substituir os craques, né? Que o Palmeiras teve, Dudu, Estevão, Henrique, isso aí vai ser um grande desafio. Mais até que futebolístico. Imagino eu que a torcida vai ter expectativa e quando tem expectativa sabe que tem menos paciência. Então, nessa adaptação rápida e dar resultado rápido, acho que vai estar o segredo, né? Com o Felipe Anderson, que era muito mais consagrado do que o Facundo Torres e mais conhecido, que já tinha atuado no futebol brasileiro, enfim, é brasileiro. Essa paciência não aconteceu, né? Play, eu acho que é algo que ele vai ter que saber lidar, porque tem a questão do valor, e aí o torcedor ele cobra quando o valor é alto, né? Então tem essa pressão em cima do atleta, isso a gente viu acontecer com outros jogadores, né? Com o Coronado no Corinthians, com o Alcaraz no Flamengo. Sim. Então tem essa questão e também a quem ele vai substituir, né? Porque são jogadores que alguns com muitas conquistas, outros que saíram jovens, mas são promessas, né? Gigantes para o futebol mundial. Então é isso, eu acho que é o tempo de adaptação. Concordo com o Luga, se o Palmeiras olha, a gente, né, acredita no scout do Palmeiras, acredita que é um jogador que, se o valor foi investido, é porque olha-se para um potencial, um futuro potencial, mas eu acho que não é, assim, é um jogador que vem para buscar posição, que vem para substituir alguns jogadores, mas como você falou, o torcedor do Palmeiras, ele sempre olha para essa janela há algum tempo,
olhando para o 9, né? E a gente brincou do Luiz, do Amoroso ali nessa função. Mas eu acho que o torcedor olha muito para essa questão ali. Quem vai ser o 9, né? Que o Palmeiras vai ter movimentação financeira também para trazer um cara de impacto nessa função. E é algo que parece que o Palmeiras, em alguns momentos, até se esquiva um pouco, né? Foge um pouco dessa conversa, não busca realmente esse cara de referência, mas é o que a gente mais escuta do torcedor. Com 12 milhões. Exatamente. Mas é difícil encontrar um 9, né? Tá carente, o mercado tá carente. 9 laterais é difícil encontrar, cara. Difícil. Por isso que quem tem não quer abrir mão de jeito nenhum. E tem que cuidar realmente, que é uma posição que, cara, esses caras jogavam, faziam gol, eram decisivos e tá cada vez mais difícil de encontrar. Esse mercado na Major League Soccer é cada vez mais explorado, né, Luiz? O Almada, o próprio Almada aí, que foi destaque no futebol brasileiro nessa temporada, veio de lá, o Alan Franco do São Paulo, só para pegar os últimos. Savarino. É que o Savarino já era conhecido pelo que tinha feito no Atlético Mineiro, mas também, em verdade, veio de lá. Porque a verdade é que não tem muitas opções, né, Plirra? No mercado europeu é caro, né? E os que tem também não vão sair. Então, buscar alternativas em outros lugares, né? Porque a gente fala de 9, qual seria um 9 para comprar hoje? Difícil, né? Difícil. E os que tem não vai sair dos lugares que estão, que são os melhores clubes. A informação é de que o Abel Ferreira participou na ideia de trazer o Facundo Torres e até por conta disso chamou a atenção nesses últimos dias, mais uma vez, a possibilidade de saída do Abel ser aventada, ser discutida. Embora há bastante controvérsia entre os meios de comunicação portugueses, meios importantes de que não existe nada, estou falando do interesse do Sporting e até negociação do Sporting com o Abel que foi jogador do Sporting, foi lateral do Sporting, e outros cravando que o Abel até toparia baixar o salário para retornar ao futebol europeu, para retornar sua terra a Portugal. Mas, estou para dizer para vocês quatro, estou para dizer para o nosso Foro Esporte que eu cada vez sou mais descrente da saída do Abel Ferreira. Acho que ele tá bem tranquilo por aqui. Você também tem essa impressão, Capito? Assim, a gente questiona um pouco, porque em alguns momentos ele sai de um equilíbrio, né? Até o equilíbrio que ele, em muitos momentos, acaba não demonstrando tanto. Mas entendendo o que o Palmeiras oferece a ele, né? Tudo que ele conquistou. E tem a questão da família também, que em alguns momentos a gente falava que a família queria ir embora, e agora fica muito claro que a família dele quer ficar, tem influência para que ele permaneça também. Então é um profissional que, enfim, as conquistas a gente já fala aqui quase todos os programas, conhecimento que ele tem de futebol, respeito do torcedor também. É lógico que um ano como esse, o Palmeiras não conquista tanto, existe um desgaste, enfim, até com relação ao trabalho de um super vencedor como o Abel, mas eu acredito na permanência dele. Imagino que o objetivo dele também deve ser, obviamente, em algum momento, procurar outros desafios esportivos, né? Todos nós passamos por isso. Em algum momento você está muito bem, você entende, nossa, vamos a outro desafio. O que você imagina que ele vislumbre? Eu acho que ele tem que ter é novo ainda, né? Muito novo. Ele tem a ambição de dirigir uma grande liga na Europa. Ele tem que ser essa ambição, porque esse é o destino hoje do futebol. Só que, como está falando o título aí, né? O salário dele em Palmeiras é muito grande. Palmeiras é nível europeu. O maior salário da história do futebol sul-americano, né? Sim. Então, time europeu que paga isso tem poucos. Premier League também, um grande de Madrid, Barça, que é Juventus, Inter. E aí se fecha o círculo. Sim. Então, é uma decisão que ele também deve tomar profissional. Que ele deve ter um desafio de voltar para a Europa. É normal, é lógico e em algum momento vai ser. Porque é o mercado comum, né? Agora, não é fácil sair e ter esse salário na Europa. E as comparações com ele, com os outros treinadores portugueses que já trabalharam aqui, é de fazer um grande trabalho em Portugal, né? Não só na Europa, mas em Portugal em si, né? De repente, isso pode ser um desafio para ele. Eu acredito que não agora, mas futuramente esse pode ser um grande desafio também. Portugal em si não paga mais que o Brasil. Portugal paga menos que o Brasil. Tem que sair para um time grande de Inglaterra e de Sudamérica é mais difícil. Ou para o mundo árabe, que aí já esportivamente é menos que Palmeiras, né? Se o Abel optasse por realmente ir para o Sporting, ele iria pegar um fardo pesado lá, porque o Rubem Amorim fez um trabalho fantástico. O Sporting ainda lidera o Campeonato Português por conta do trabalho dele e viveu anos aí de glórias. O Rubem Amorim pegou o Sporting numa situação crítica e hoje está no Manchester United. Fico pensando que é mais ou menos a mesma coisa que vai acontecer com o substituto do Abel no Palmeiras no futuro, quando ele deixar o clube. Quem pegar o Palmeiras tem tudo para quebrar a cara. Claro que acontecem exceções.
o Liverpool na saída do Klopp, todo mundo imaginava que fosse passar por maus bocados e não está passando, está liderando a Premier League. Mas eu falei do Rubem Amorim para dar gancho ao momento de Pep Guardiola. Ontem o Rubem Amorim, treinador do Manchester United, disputou... Treinador durante muitos anos à frente de uma equipe como o Palmeiras. Isso é possível, pelo menos aqui no Brasil, se ganhar títulos a cada ano. Não foi o que aconteceu com o Abel Ferreira. Ele não tem um grande título em 2024, mas deve ficar para 2025. Sim, mas o ponto que você coloca, Marcela, é muito interessante, porque a competência do Abel, a qualidade do Abel, a profundidade dele em conceitos como treinador, o nível de estratégia que ele costuma trabalhar para grandes jogos, a maneira como ele consegue extrair do lado humano do jogador, todas as valências do Abel como treinador, elas são muito visíveis. Mas se não fossem as conquistas, ele não estaria mais aqui há muito tempo, por melhor que ele seja. É só ver o que aconteceu em 2024. Se o Palmeiras não tem uma diretoria forte como tem, talvez os gritos de burro que a gente viu nos estádios, a ondinha, né, como dizia o Maurício Ramalho, a ondinha das redes sociais, tudo isso talvez fizesse o Palmeiras olhar para o Abel Ferreira de outra forma. Bastou um ano sem grandes conquistas, e teve o Paulistão, né? Bastou um ano sem grandes conquistas para o Abel ser visto como burro por parte da torcida. Depois de tudo que ele fez à frente do Palmeiras. Então, concordo com você. Eu acho o Abel um técnico de um nível muito alto comparado com o que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. Não fossem as conquistas, ele não estaria 4 temporadas completas no Palmeiras. Não tivesse ele já chegado ganhando, talvez alguma das reformulações que ele conseguiu fazer durante os anos não tivessem sido dadas como oportunidade. Porque ele construiu esse background para que a paciência fosse dada. E ele é, de fato, um grande técnico. Acho que esse ano é um ponto-chave, é um ano que sugere uma reformulação maior, um esgotamento de algumas peças, de algumas iniciativas, de algumas práticas. Então, e ele é um cara que, e entendemos por quê, né? 4 temporadas num clube, qualquer que seja ele, já é desgastante. Num clube como um grande clube brasileiro, onde o contexto sufoca a tudo e a todos, o desgaste é ainda maior. E o Abel é um cara que, em alguns momentos, mostra um pavio um pouco curto. Então, ele está de saco cheio em vários aspectos. Então, esse vai ser o grande desafio. Entender aonde oxigenar o time do Palmeiras e conseguir domar a sua própria falta de paciência com o desgaste. Ele vai se colocar, e ficará, né, para a próxima temporada, numa posição que ele ainda não esteve no Palmeiras, de conseguir encontrar um novo caminho, uma reciclagem e se motivar para conseguir vencer de novo. E penso que ele é muito capaz disso, mas vai ser interessante observá-lo nessa posição. E vemos o Sporting procurando o Abel, mas dizendo que ele ganha muito, ou seja, então não procura, porque ele não vai receber menos lá em Portugal. A gente já viu que isso não vai acontecer com o Abel Ferreira, ele está muito feliz aqui no Brasil. André, você acha que a maneira como a Leila trata todas essas renovações e todo esse assédio que o Abel já recebeu nos últimos anos e ele permaneceu no Palmeiras, a maneira correta de fazer? Porque ele permaneceu, né? E ele tem um relacionamento com ela, né? O Abel deixa muito claro toda vez que fala do comando do Palmeiras, ele fala da presidente que acaba de ser reeleita e vai permanecer e sempre disse publicamente que enquanto ela for a pessoa que senta na cadeira e assina os papéis, o Abel será o técnico do Palmeiras. Ela desempenhou um papel fundamental na permanência dele quando ele dizia que quem ia tomar as decisões era a sua mulher, que se ela quisesse, naquele momento, todo mundo se lembra em que ele vivia separado da sua família, ele diz para as pessoas que são mais próximas que nunca mais na carreira dele vai estar longe da sua mulher e das suas filhas, que isso é uma aposta, uma decisão que não vale a pena, que cobra o seu preço na parte pessoal e ele não vai mais fazer isso. Então, o Abel, a partir do momento em que tem essas coisas acertadas, pode, como já recebeu, receber ofertas absolutamente nababescas, coisas do outro mundo, em câmbios incomparáveis, que aqui ele sabe que ele tem a confiança em cima, ele tem uma carta branca praticamente para trabalhar tudo que está abaixo dele, é assim que ele se acostumou a fazer, essa é uma posição que ele conquistou, junto com os troféus que ele trouxe para o Palmeiras nos últimos anos, mas isso não significa que as pessoas, seja na Arábia, seja na Europa, seja especificamente na terra dele, em Portugal, isso tem seu apelo, na parte pessoal, na parte familiar, onde vão
parar de fazer o telefone dele tocar ou ligar para o seu representante com ofertas que podem ser melhores ou piores. Talvez ainda ninguém tenha feito o tipo de proposta que reúna todas as coisas que ele considera importantes no seu devido lugar para ele aí sim querer ir embora. Isto dito, é preciso relembrar uma coisa. Aparentemente, o Dudu não foi perdoado por desejar sair do Palmeiras. E o Abel foi. Porque o Abel também assinou um pré-contrato para ir embora, depois desistiu. É aquela questão que foi mal conduzida do ponto de vista da comunicação, pelo menos na minha opinião. Tanto o Palmeiras quanto o Abel poderiam ser mais claros. E, da mesma forma como eu não entendo o Dudu não ser perdoado, porque num determinado momento desejou sair e depois mudou de ideia, e pouco importa porque ele mudou, se as pessoas foram na casa dele. Assim, todo mundo passa por esse tipo de coisa. Algumas pessoas têm mais convicção, outras pessoas conseguem passar por problemas sem imediatamente querer abrir uma porta e sair. Assim, isso é muito pessoal. E eu acho que o Abel poderia ter tratado, a Leila também, por parte do Palmeiras, a questão do pré-contrato que ele assinou de uma forma natural, acontece e, assim, não significa que ele está largando o Palmeiras, que ele está aqui, mas sem querer estar. Nada disso, para mim, tem essa coisa, esse fantasma todo. Mas o fato é que com ele a situação foi diferente, porque ele é o líder do projeto, ele é o cara que tem as suas impressões digitais em todas essas conquistas, e eu acredito que a maioria da torcida do Palmeiras, é uma afirmação que eu faço sem ter dados, mas eu acho que seria insano pensar o contrário, a maioria da torcida do Palmeiras entende que ele é a pessoa certa para permanecer aqui, pelo menos por mais uma temporada, e liderar não uma reconstrução, mas os ajustes que o Palmeiras precisa em termos de elenco para voltar em 2025 a ser campeão de novo. De coisas importantes, das coisas que o próprio Abel já ganhou e deve ter vontade, claro, de ganhar de novo. Só fazendo uma comparação em relação a essa história do Abel e do Dudu, o storytelling, a narrativa, como se cria tudo isso, é algo que chama muita atenção dos torcedores. O Abel ninguém ficou sabendo, ficou aquela coisa discreta. Depois ficaram sabendo, olha, ele fica, e depois ficamos sabendo que ele tinha assinado esse pré-contrato. O Dudu foi um sábado à tarde, pá, Dudu tá indo pro Cruzeiro. Os torcedores, como assim tá se recuperando agora? Acabou de se recuperar de uma lesão, passou um ano se recuperando da lesão, agora que vamos contar com ele, ele vai embora? Fez mais eu barulho. Acho que o barulho fica muito grande e aí a comparação a gente consegue entender um pouquinho por que o torcedor também não perdoa, além de ser o líder, né, que conta. Bom, mas é um Palmeiras que para a temporada 2025 pode mudar a sua característica de contratação e já tem o seu primeiro contratado para 2025, que é o Facundo Torres. A gente mostra os números do Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram sobre o Palmeiras. Palmeiras que acertou a primeira contratação aí para a temporada 2025. O atacante Facundo Torres está acertado e vai ser anunciado aí pelo Verdão a qualquer momento. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.